Título: Clãs do Brasil Ninja. A jornada de Luiz Espadas. Sinopse: em um Brasil alternativo, escondido da sociedade comum, existem diversos clãs ninjas que lutam há séculos para proteger o mundo de monstros conhecidos como Yokuras, criaturas surgidas do desequilíbrio entre os elementos naturais e a raiva humana. Entre esses clãs, o mais misterioso e poderoso é o clã Espadas, conhecido por suas habilidades únicas, cópia de técnicas, ilusões realistas, superforça e controle elemental. Capítulo 1 – O sonho do Hokage brasileiro. Luiz Espadas é um jovem de 16 anos, último herdeiro direto do clã Espadas. Seu maior sonho é se tornar o Hokage do Brasil Ninja, o líder supremo que une os clãs e protege a nação dos Yokuras. Inspirado pelos antigos mestres e motivado pela destruição de sua vila por um Yokura lendário, Luiz treina incansavelmente, buscando dominar os 4 poderes do seu clã, os clãs principais do Brasil Ninja. 1. Clã Espadas, São Paulo, cópia, ilusão, superforça, controle dos elementos. 2. Clã Trovão, Minas Gerais, especialistas em velocidade e técnicas elétricas. 3. Clã Onça, AM, mestres em furtividade, transformação animal e armadilhas naturais. 4. Clã Areia Vermelha, CE, manipuladores de areia e calor, combatem no deserto nordestino. 5. Clã Neve Branca, RS, domínio de gelo, defesa absoluta e técnicas de congelamento. 6. Clã Sombras, Rio de Janeiro, mestres do controle das sombras, espionagem e assassinatos silenciosos. Trama principal: Luiz embarca em uma jornada para se tornar o Hokage do Brasil Ninja, enfrentando monstros e Yokuras, superando provas entre clãs e descobrindo segredos do passado de sua família. Ele forma um time com outros jovens ninjas de diferentes clãs, criando uma aliança inédita. Juntos, eles enfrentam uma nova ameaça: o Clã Fantasma, um grupo banido que deseja liberar todos os Yokuras do mundo. Frases icônicas de Luiz Espadas: mesmo que eu caia 1000 vezes, vou levantar 1001 para proteger o que eu amo. Não vou ser só um ninja, vou ser o Hokage que unirá o Brasil inteiro. Capítulo 1 O último do clã Espadas. O vento soprava forte sobre as ruínas da Vila Espadas, escondida entre as montanhas da Chapada Diamantina. Onde antes vivia um dos clãs mais poderosos do Brasil Ninja, agora só restavam cinzas, e um garoto de joelhos diante das lápides improvisadas. Luiz Espadas, 14 anos, último sobrevivente do clã Espadas. Seu olhar carregava dor, mas também uma determinação inabalável. Vocês chamaram meu clã de traidores. Mas eu vou provar que não somos isso, murmurou. Vou me tornar Hokage, e limpar o nome da minha família. 2 anos depois, Escola Ninja Nacional, ENIN, Brasília. A ENIN era a escola que formava os maiores ninjas do país. Luiz, agora com 16 anos, era um dos alunos mais promissores, mas também o mais solitário. Ninguém queria se aproximar do traidor sobrevivente. Mesmo assim, seus resultados eram impressionantes: domínio sobre os 4 elementos, ilusão de nível avançado e capacidade rara de copiar técnicas apenas observando. Clã Espadas, um nome que manchou a história ninja, cochichavam alguns alunos. Se ele for igual aos outros, vai trair a gente também. Luiz escutava tudo, mas não se abalava. Ele treinava mais, em silêncio. A formação dos times: vocês serão divididos em equipes de 3, com ninjas de diferentes clãs, anunciou o mestre Aruan. Time 7, Luiz Espadas, Yasmin da Neve e Tiago Furtado. Tiago, do clã Onça, deu um passo para trás. Sério mesmo? Com o traidor, me mantenha fora das suas ilusões, disse Yasmin, do clã Neve Branca, com frieza. Luiz apenas olhou para os dois. Não preciso da confiança de vocês agora. Só preciso que não atrapalhem meu caminho.
Primeira missão: o Yokura da Lagoa Negra. Enviados ao Mato Grosso para investigar desaparecimentos, o time enfrentou seu primeiro Yokura, uma criatura de água que dominava a escuridão da lagoa. Quando Yasmin e Tiago hesitaram, Luiz agiu sozinho. Combinando fogo e terra, ele criou vapor para cegar o monstro. Em seguida, usou uma ilusão para atrair a criatura para a superfície, e finalizou com a lâmina elemental, um golpe único que mesclava os 4 elementos. Mesmo sem ajuda, Luiz venceu. Seus companheiros ficaram em choque. Ele é forte demais, mas, por que lutar tanto sozinho? Luiz limpou o sangue da espada e respondeu: porque eu carrego um nome, e um passado que preciso limpar. Final do capítulo 1. Na cúpula da Enin, líderes dos clãs discutiam. Luiz Espadas está se destacando demais, e se ele descobrir a verdade sobre o massacre do seu clã, então teremos um problema. Um problema muito perigoso. Capítulo 2. Prova dos clãs. A notícia da vitória de Luiz sobre o Yokura da Lagoa Negra se espalhou rapidamente pela Escola Ninja Nacional. Pela primeira vez em anos, os olhares que ele recebia não eram apenas de desconfiança, mas também de respeito e medo. Ainda assim, ele permanecia focado. Limpar o nome do clã Espadas e se tornar Hokage era sua única missão. Anúncio do diretor. Atenção, alunos, ecoou a voz do diretor Onizaki, um ancião do clã Trovão. Dentro de 7 dias, ocorrerá a prova dos clãs, onde os times serão avaliados em combate, estratégia e controle elemental. Os vencedores poderão acessar os arquivos secretos da Enin. Ao ouvir isso, Luiz arregalou os olhos. Os arquivos secretos, onde possivelmente existiam registros sobre a verdade do massacre do seu clã, essa é a minha chance. Treinamento do Time 7. Yasmin e Tiago, impressionados com a força de Luiz, começaram a vê-lo com outros olhos. Se você quer limpar o nome do seu clã, vamos ajudar, disse Yasmin, quebrando o gelo. E se você virar Hokage, melhor estar do lado certo, né? Completou Tiago, com um sorriso. Juntos, eles treinaram duro. Luiz ensinou técnicas de ilusão e cópia a Tiago, e treinou com Yasmin a fusão de elementos opostos. O time começou a criar estratégias combinadas, como a tempestade congelante de espadas, uma técnica em trio que misturava gelo, vento e lâminas de energia. O dia da prova, no centro de treinamento da Enin, clãs de todo o Brasil estavam reunidos. Era mais do que uma competição, era uma exibição de poder, honra e legado. O time 7 avançou por todas as etapas, enfrentando armadilhas, monstros criados por jutsus e combates com outros times. Mas a batalha final foi contra o time Cobra, do clã Sombras, liderado por Kaito, um ninja frio e perigoso. Durante o combate, Kaito provocou Luiz. Você sabe que seu clã era culpado, né? Os Espadas tentaram tomar o lugar do Hokage. Foi justiça o que aconteceu. Luiz ficou imóvel por um segundo, então seus olhos brilharam em laranja flamejante. Vocês têm medo da verdade. Mas eu vou arrancá-la, mesmo que tenha que destruir esse sistema inteiro. Luiz ativou a técnica secreta do clã Espadas, Espelho da Verdade, uma ilusão que reflete os medos do inimigo e os paralisa. Kaito foi dominado, e o time 7 venceu. Cena final, à noite, Luiz foi até a biblioteca da Enin, agora com acesso liberado. Entre documentos escondidos, ele encontrou um pergaminho marcado com o selo da Vila Espadas. Ao abrir, seus olhos se arregalaram. Isso muda tudo. No fim do pergaminho estava escrito: o clã Espadas sabia do retorno dos Yokuras, e foi silenciado. Continua no capítulo 3, Segredos no Sangue. Capítulo 3. A Noite da Lua Prateada. O evento milenar. A lua prateada subia no céu, marcando o início do ritual que acontece a cada 100 anos.
Nessa noite, os membros do clã Espadas se reuniam no templo ancestral para renovar sua conexão com os elementos, a ilusão, a cópia e a força, mas algo deu errado. Enquanto os anciões canalizavam o chakra para abrir o caminho da harmonia, um jutsu poderoso e proibido foi ativado à distância. Uma técnica chamada quebra do ciclo, lançada por um traidor infiltrado no clã, interrompeu o fluxo da lua prateada. A luz que antes fortalecia, agora sugava. A queda do clã, um a um, os guerreiros espadas caíram de joelhos, sentindo seus poderes desaparecerem. Os elementos escapavam de seus corpos, as ilusões sumiam, suas técnicas se apagavam da memória. Nossos poderes estão sumindo, gritava um dos guardiões. Foi nesse momento que a vila foi atacada, sem poder, sem defesa, o clã Espadas foi massacrado. O pedido de Luiz. No centro do templo, um garoto de apenas 3 anos, Luiz, ainda brilhava. A luz da lua prateada não o drenava, pelo contrário, ela fluía para dentro dele. Ele não entendia tudo, mas via o sofrimento ao redor. Com lágrimas nos olhos, ele olhou para a lua e disse: Lua, me dá poder, tira dos outros, mas deixa comigo. Eu vou proteger todo mundo. Um dia eu vou salvar eles. A lua ouviu, ela transferiu todo o chakra do clã para dentro de Luiz, selando os dons dos espadas em sua alma. Foi um sacrifício. Um selo de proteção. Luiz se tornou o último portador da linhagem dos espadas. Lenda proibida. Daquele dia em diante, os sobreviventes da Vila Ninja espalharam um boato maior que o clã Espadas tentou roubar o poder da lua prateada e foram punidos. Um único menino sobreviveu, amaldiçoado pelo próprio chakra. Mas a verdade era outra. Luiz não foi amaldiçoado, ele foi escolhido. Continua no capítulo 4. O Herdeiro da Luz Prateada. Capítulo 4. O Herdeiro da Luz Prateada. 13 anos após o massacre do clã Espadas, a lua cheia voltou a brilhar forte no céu. Não era a lua prateada ainda, mas para Luiz, era um lembrete. Desde que recuperou parte de sua memória e descobriu a verdade sobre o massacre, Luiz treinava em segredo para acessar o poder selado dentro de si. Ele sabia, o chakra do seu clã vivia adormecido, esperando o momento certo, mas ele não estava mais sozinho. A missão dos 3, Luiz, Yasmin e Tiago foram designados para investigar uma série de ataques de Yokuras nas ruínas da antiga Vila Espadas. Um território esquecido, selado há anos pela Enin. Luiz aceitou sem hesitar. Ao chegar, tudo parecia abandonado. Mas quando pisaram no antigo templo, a energia no ar mudou. O chão tremeu. Estátuas ancestrais se partiram. O selo da lua prateada começou a despertar. Um monstro emergiu das sombras. Um Yokura de nível rei, com aparência espectral e olhos prateados, como se fosse feito da própria luz da lua. Era chamado de Sentinela da Noite. O despertar, Yasmin e Tiago lutaram com tudo o que tinham, mas o sentinela era forte demais. Suas técnicas eram anuladas, seus chakras drenados. Luiz ficou frente a frente com a criatura, e sentiu o selo dentro de se queimar. A lua cheia iluminava o templo quebrado. Então, Luiz se lembrou do que dissera, ainda criança: Lua, me dá poder, eu vou proteger todo mundo. O selo em seu peito se rompeu. Seu corpo brilhou com a luz prateada. Os elementos giraram ao seu redor: fogo, água, ar, terra, eletricidade. Seus olhos brilharam como os da lua. Ele havia ativado o modo prateado, forma herdeira. Com um único gesto, criou espadas de energia elemental, ilusões que confundiam até mesmo os sentidos do monstro, e duplicou os ataques do inimigo para usá-los contra ele. Com um golpe final, espada lunar, corte da justiça, destruiu o sentinela. A visão dos ancestrais. Após a vitória, Luiz foi levado espiritualmente ao caminho da harmonia, onde viu os antigos líderes do clã Espadas.
Um deles falou: "Você é o último, mas carrega todos nós. O poder que selamos em você agora está desperto. O mundo ninja não sabe, mas a Era da Verdade começou." Cena final, de volta à ENN, todos ficam chocados com o relato da missão. Alguns mestres começam a desconfiar da versão oficial do massacre dos espadas. Luiz olha para a lua da varanda da academia. Eles tentaram apagar meu clã. Mas agora, eles vão ter que me encarar. Continua no capítulo 5. A conspiração dos clãs. Capítulo 7. O nome do traidor. A tentativa de assassinato contra Luiz foi clara. Os responsáveis pelo massacre ainda estavam no poder. Mas agora, Luiz tinha dois aliados: Ayumi, sua irmã, e a verdade guardada no pergaminho deixado por ela. Dentro do pergaminho, um nome estava circulado em sangue, maior que Mestre Ryuken, clã das Sombras Sagradas. O traidor entre os mestres. Ryuken era um dos mestres mais respeitados da ENN. Mentor de vários jovens ninjas. Calmo, sábio, mas por trás da máscara de honra, escondia um passado sombrio. Ele foi o responsável por convencer o Conselho Ninja de que os espadas haviam se rebelado, criou provas falsas, manipulou registros, e comandou, secretamente, o massacre durante a Noite da Lua Prateada. Luiz, agora ciente, decide agir em silêncio. A verdade oculta. Com a ajuda de Tiago e Yasmin, Luiz invade o arquivo sagrado da Enin, onde os registros secretos dos clãs são guardados. Lá, ele encontra algo devastador: um vídeo da noite do massacre. No vídeo, Ryuken aparece liderando os soldados da Enin contra a Vila Espadas, mas algo mais surpreende Luiz. Isso é, Ayumi. Ela aparece sendo levada desacordada. Não foi morta, foi capturada, por ordem direta de Ryuken. Confronto sombrio. Na noite seguinte, Luiz confronta Ryuken em seu templo particular. O velho mestre finge não saber de nada. Você está sendo manipulado, garoto. Mas Luiz joga o pergaminho e o vídeo diante dele. Ryuken ri, sem máscara. Você é mais persistente do que eu esperava. Mas não mais forte. O combate explode. Ryuken, mesmo velho, é um mestre do jutsu oculto. Sombras cortantes, ilusões profundas, técnicas de vedação. Mas Luiz já não é o mesmo. Com o modo prateado ativado, e o espírito do clã Espadas pulsando dentro de si, ele resiste às ilusões e quebra os selos com puro poder elemental. No golpe final, ele aponta a espada de chakra para o traidor. Confesse. Diga ao mundo quem você é. Ryuken, sangrando, sorri. Eu não sou o único. Há mais, e eles estão de olho em sua irmã. Cena final, Ryuken é preso, mas o conselho o protege, alegando falta de provas sólidas. Luiz percebe que a corrupção vai além de um homem. Ele olha para Ayumi, que observa tudo de longe, encapuzada. A luta não acabou. O nome do nosso clã ainda está sujo. Mas agora, eles sabem que a espada está afiada. O portador dos olhos roubados. Luiz Espadas caminhava entre as montanhas escondidas do Brasil, guiado por pistas deixadas por sua irmã. Os ventos estavam estranhamente silenciosos, e o céu encoberto pela névoa. Tudo o levava até um antigo templo, um lugar proibido onde o chakra parecia distorcido. Ao entrar no templo, Luiz sentiu uma presença fria e familiar. No centro do salão, cercado por pilares rachados e tochas acesas por chakra negro, estava Kazuro, um ex-ninja de alto escalão que havia sido dado como morto anos atrás. Kazuro o esperava com um sorriso irônico, sentado em um trono de pedra. Você finalmente chegou, Luiz Espadas. O último de um clã condenado. Luiz estreitou os olhos. Foi você entregou minha vila na noite da lua prateada. Você traiu os Espadas. Kazuro levantou-se calmamente, revelando algo ainda mais chocante. Seus olhos brilhavam com o mesmo poder sagrado que pertencia exclusivamente ao clã Espadas.
Os lendários olhos lunares espirituais? Isso? Ah, um presente do seu clã. Eles não precisavam mais. Luiz tremeu de raiva. Esses olhos, não são seus. Esse poder nasceu no meu sangue. Kazuro riu, dando um passo à frente. E ainda assim, estou aqui, vivo e mais forte do que nunca. Enquanto você passou a vida fugindo e chorando seus mortos, eu reúne poder. Eu me tornei aquilo que o clã Espadas nunca teve coragem de ser, invencível. Os olhos de Luiz brilharam de fúria. O ar começou a vibrar. Ele cravou a espada no chão e assumiu posição de combate. Então venha. Vamos ver se o ladrão do nosso legado é capaz de enfrentar o herdeiro verdadeiro. O templo estremeceu, a batalha entre o passado corrompido e a esperança de redenção estava prestes a começar. O despertar dos olhos lunares. O templo tremia com o impacto da batalha. Kazuro avançou com velocidade monstruosa, os olhos lunares espirituais brilhando em roxo e prata. Com um único olhar, criou ilusões que deformavam a realidade ao redor. Luiz mal conseguia distinguir o que era real e o que era falso, até sentir uma lâmina atravessar seu ombro. Ele gritou, caindo de joelhos. Kazuro se aproximou, frio e arrogante. Você não é digno desses olhos. O clã Espadas era fraco demais para entender o verdadeiro poder que tinha. Sangrando e quase sem chakra, Luiz apertou os punhos contra o chão. Vozes antigas ecoaram em sua mente, os gritos do seu clã, a dor da traição, o choro da irmã, a promessa que fizera ainda criança. Eu não sou fraco, sussurrou, com uma respiração pesada, eu sou o herdeiro verdadeiro. De repente, um brilho azul prateado explodiu de seus olhos. O ar tremeu, o templo escureceu. As ilusões de Kazuro foram despedaçadas como vidro. Luiz se ergueu. Seus olhos lunares espirituais haviam despertado naturalmente, pela primeira vez desde o massacre. Mas os dele eram diferentes, mais intensos, com símbolos que giravam como luas em eclipse. Kazuro recuou por instinto. Impossível. Luiz ergueu as mãos em selos rápidos. Ao redor dele, 4 círculos mágicos surgiram no ar, e deles emergiram 4 espíritos animais. O tigre de fogo, a serpente da névoa, o lobo de raio, e a tartaruga de terra. As criaturas rugiram em uníssono, carregadas com os elementos do clã. Você roubou o nosso poder, Kazuro. Mas agora, vai enfrentar o verdadeiro legado dos Espadas. A cúpula do templo explodiu em luz. A batalha havia apenas começado, mas agora, Luiz Espadas lutava com tudo o que herdara de seu clã: poder, dor e propósito. Espíritos em fúria. O templo desabava aos poucos, abalado pela energia dos espíritos invocados por Luiz Espadas. Os 4 guardiões elementais rugiam em fúria, circulando Luiz como uma tempestade viva. Kazuro recuava, surpreso com o despertar de Luiz. Esses olhos são ainda mais poderosos que os que eu roubei. Luiz, com os olhos brilhando em prata e azul, deu um passo à frente. A cada movimento, o chão rachava com a pressão do seu chakra. Você achou que poderia apagar o clã Espadas, mas eu sou a prova de que ainda existimos. E agora, você vai sentir o peso do nosso legado. Kazuro gritou, canalizando os olhos roubados para conjurar uma fusão ilusória de sombras e fogo. Uma criatura demoníaca surgiu atrás dele, um dragão espectral formado por dor, poder e trevas. O templo virou campo de guerra. O tigre de fogo avançou com rugidos flamejantes, colidindo com o dragão de sombras. O lobo de raio correu em zigue-zague, atingindo Kazuro com golpes elétricos. A serpente da névoa se enrolou ao redor das pernas do inimigo, dificultando seus selos. A tartaruga de terra criou uma barreira ao redor de Luiz, bloqueando um ataque explosivo. Kazuro cambaleava, ferido e em choque. Esse poder é impossível. Luiz formou selos com as mãos, ativando a técnica secreta do clã,
Invocação final, julgamento lunar. Um símbolo gigantesco apareceu no céu, em forma de lua cheia com inscrições antigas. Um feixe de luz prateada caiu sobre o campo de batalha, selando os movimentos de Kazuro. Ele tentou reagir, mas os espíritos avançaram em sincronia. Com um grito final, Luiz canalizou seu chakra em um golpe preciso, atingindo Kazuro no centro do peito. Explosão. Silêncio. Quando a poeira baixou, Kazuro estava caído. Os olhos roubados começaram a desaparecer, desfazendo o poder que ele usava indevidamente. Luiz respirava com dificuldade, ajoelhado. Clã Espadas, esta é por vocês. Mas algo ainda o inquietava. No fundo do templo, uma energia sombria ainda pulsava. A verdadeira ameaça, talvez não fosse apenas Kazuro. Fim do capítulo. Capítulo 10. Os 4 escolhidos. Com Kazuro derrotado, o templo em ruínas foi engolido por um silêncio estranho. Luiz Espada sentia o chakra pesado no ar, como se algo sombrio ainda estivesse adormecido sob aquelas pedras ancestrais. Enquanto caminhava entre os escombros, os olhos lunares espirituais de Luiz brilharam novamente, revelando inscrições ocultas nas paredes do templo. Elas contavam sobre uma profecia. Quando o último dos espadas despertar seus olhos, 4 forças surgirão ao seu lado, e juntos, enfrentarão o mal ancestral que ameaça renascer. Luiz caiu de joelhos, cansado, mas agora com uma missão ainda maior. Então, eu não posso fazer isso sozinho. Nos dias seguintes, Luiz viajou em busca daqueles que o destino havia marcado. Coen do clã Ventos Negros, uma ninja veloz como um furacão, capaz de manipular o ar ao ponto de desaparecer diante dos olhos inimigos. Teimosa, corajosa e leal, ela relutou em aceitar Luiz, mas logo reconheceu sua força e propósito. 2. Rafael do clã Raiz Flamejante, um guerreiro de sangue quente, que controla chamas ancestrais ligadas ao coração da floresta. Com um passado marcado por tragédias, ele viu em Luiz alguém que também carregava cicatrizes. 3. Tekeshin do clã da Névoa Profunda, um espadachim silencioso e misterioso, mestre da névoa e das ilusões, enxergava o mundo com desconfiança, mas algo nos olhos de Luiz fez com que aceitasse a convocação. 4. Isabela do clã Trovão Sagrado, uma estrategista genial, com o poder de controlar raios e escudos de energia. Ela foi a última a ser encontrada, mas a primeira a acreditar que Luiz poderia ser mais do que um vingador. Ele poderia ser um verdadeiro Hokage. Juntos, os 4 se tornaram os protetores do legado Espada. E assim, Luiz deu um novo passo na sua jornada. Agora não era mais apenas por vingança, era por justiça, por equilíbrio, e por um futuro onde seu clã pudesse ser lembrado com honra. O próximo desafio aguardava, nas sombras do próprio governo ninja. Capítulo 11. Missão Sombria. A Vila Oculta da Areia Negra. Após reunir os 4 escolhidos, Luiz Espadas e seu novo time receberam sua primeira missão oficial como grupo: investigar uma sequência de desaparecimentos de ninjas na fronteira sul do território, próximo à temida Vila Oculta da Areia Negra, uma vila esquecida pelo mundo ninja, considerada extinta há décadas. O conselho da vila principal hesitou em permitir a missão. O nome da Vila da Areia Negra ainda causava calafrios. Mas Luiz insistiu: se há algo obscuro nas sombras, é lá que precisamos estar. Ao chegarem à região, o ambiente era hostil. Ventos secos, areia negra e torres de vigia abandonadas criavam um cenário de pesadelo. Isabela analisava o mapa com atenção enquanto Kaori farejava rastros no ar. Takeshi usava sua névoa para detectar presenças ocultas, e Rafael protegia a retaguarda com seu fogo. De repente, a areia sob os pés de Luiz se mexeu. Armadilha! Gritou Kaori. 5 figuras encapuzadas emergiram do chão, seus olhos brancos e vazios, seus corpos cobertos por marcas negras. Eram ninjas reanimados por uma técnica proibida. Luiz reconheceu o símbolo em suas testas. Eles são, do meu clã. O grupo recuou, surpreso.
Luiz, com os olhos tremendo de emoção e raiva, viu ali antigos membros do clã Espadas, agora corrompidos por algum poder sombrio. Alguém havia profanado seus corpos. Quem fez isso? Gritou ele. Uma voz ecoou do alto de uma torre de areia. Luiz Espadas, você trouxe reforços. Mas está atrasado. O clã da Areia Negra renasceu. Do alto, surgiu Razan, o último sobrevivente da Vila da Areia Negra, e responsável por roubar os segredos de invocação dos olhos espirituais do clã Espadas. Ele revelou que estava criando um exército de ninjas mortos-vivos, combinando técnicas proibidas com o poder roubado do clã de Luiz. A batalha se iniciava. Mas dessa vez, Luiz lutaria contra os próprios fantasmas do passado, literalmente. Fim do capítulo. Capítulo 12 Espíritos em conflito. A ira da serpente. A batalha contra os ninjas reanimados atingia o ápice. Luiz, Kaori, Rafael e os outros estavam cercados. Cada vez que derrubavam um inimigo, 2 outros tomavam seu lugar. Entre os mortos, estavam antigos mestres do clã Espadas, agora usados como armas por Razan. Luiz sentiu o mundo desabar quando viu Kaori cair, ferida. Rafael sangrava no chão. Seus amigos estavam prestes a morrer. Foi nesse momento que algo dentro dele se rompeu. Não, eu não vou deixar eles morrerem. O selo da serpente de fogo, que dormia dentro de Luiz desde a infância, se quebrou com um rugido ensurdecedor. Chamas vermelhas e negras envolveram seu corpo. Seus olhos se tornaram reptilianos, e cada passo fazia o chão virar lava. Luiz agora estava possuído pela serpente de fogo, um poder ancestral do clã Espadas, selado por ser incontrolável. Ele rugiu com fúria enquanto cuspia bolas de fogo, derretendo árvores e evaporando a água ao redor. Os inimigos queimavam antes mesmo de tocá-lo. A gigantesca serpente de fogo espiritual surgiu ao seu redor. Uma criatura feita de magma vivo, com olhos que ardiam como sóis. Vocês iam machucar meus amigos, gritou Luiz com uma voz monstruosa. Agora sentiram o preço. Kaori, mesmo ferida, tentou alcançá-lo. Luiz. Eles estão salvos agora. Você pode parar. Mas Luiz estava cego pela ira. Ele se lembrava apenas da dor. Da perda de seu clã. Do massacre. E agora, quase perder de novo. Era demais. Foi Rafael, com as últimas forças, que segurou sua mão em meio ao inferno. Você não é um monstro, Luiz. Você é nosso líder. Essas palavras cortaram o fogo como uma lâmina. A respiração de Luiz desacelerou. As chamas recuaram. A serpente se dissolveu em fumaça. Ele caiu de joelhos, tremendo. Eu quase matei vocês. Kaori e Rafael se aproximaram, sorrindo, mas você nos salvou. E agora, salvaremos você.